aula passada, nós trabalhamos com esse conceito de aceleração, tá? E aí, o que foi que aconteceu? Nós desenvolvemos as equações, nós mostramos para vocês a transformação de um gráfico da velocidade em função do tempo para o gráfico da aceleração em função do tempo, certo? E aí, peguei depois o gráfico da posição, o gráfico da velocidade e da aceleração. Então, por exemplo, quando você tem aqui um gráfico da posição em função do tempo, que essa posição ela está variando de forma quadrática, ela não está variando de forma linear, tá? Isso significa o quê? Isso significa que o seu movimento, você tem uma velocidade, e essa velocidade ela está aumentando, tá? Por quê? Porque à medida que o tempo passa, as suas posições elas vão mudando em uma progressão geométrica, tá certo? Quando você tem uma progressão aritmética, não. A sua velocidade ela seria uma velocidade constante. Por quê? Porque as distâncias que você anda, conforme o tempo vai passando, elas são as mesmas. Isso é quando a velocidade é constante. Quando a velocidade não é constante, o que acontece? As posições que você anda, por exemplo, no instante de tempo t igual a 1 segundo, você anda 10 metros. Só que no instante de tempo t igual a 2 segundos, você não anda mais 10, você anda 14, 20. Tá entendendo? Então, a cada vez que o tempo vai passando, as distâncias percorridas vão sendo maiores. Então, quando isso ocorre, a velocidade não é constante. A velocidade, ela varia linearmente com o tempo. E aí, se a velocidade está variando de forma não linear com o tempo, significa que o seu movimento ele é acelerado. Aí você tem uma aceleração constante. A aceleração constante significa dizer o quê? Significa dizer que nos mesmos intervalos de tempo, tá? As velocidades elas vão tendo variações constantes. Ou seja, durante o intervalo de tempo de 1 segundo, a sua velocidade passou de 10 para 20. No instante de tempo t igual a 2 segundos, ou seja, durante mais 1 segundo, a sua velocidade aumentou de 10 para 20. Ou seja, as variações de velocidade, elas são constantes. Tá? É claro que a velocidade aumenta, ela não é constante, só que as variações dela, elas são iguais. Já as variações das posições não são iguais, elas variam conforme uma progressão geométrica. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Então, vamos lá. Nessa Diga. parte de aceleração constante, vamos dizer que, tipo, vai aumentando gradativamente em um tipo de valor constantemente, tipo, sempre aumenta só esse mesmo valor, ou esse valor varia? Sempre. Esse valor sempre varia de forma constante, igual. Ah, certo. Certo? Ó, eu vou compartilhar com vocês aqui uma outra tela, tá? Eu vou compartilhar com vocês aqui, no caso, uma janela do OneNote, que eu vou escrever aqui para vocês as equações, tá? Pronto. Então, beleza. Vocês estão vendo aí o OneNote, né? Eu vou começar a escrever, tá? A letra não vai ficar linda, tá? Mas eu vou me esforçar aqui para ficar tudo bonitinho. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, ó. Estão vendo? Estão conseguindo ver? Visualizaram? Mais ou menos, só tá um pouquinho pequeno. Tá pequeno, né? Dá para ver, sim, que você tá escrevendo. Pronto. Tá. Então, o que acontece? Quando você tem um gráfico aqui, ó, pense, horrível, né? Todo torto. Eu sou péssimo para escrever, mas eu vou tentar. Tá? Quando você tem um gráfico aqui, ó, da posição... Não dá. Desculpa, pessoal, não tenho condições. eu até comprei, mas eu não consigo escrever direito. Mas, basicamente, é o seguinte, ó, quando a gente tem um gráfico, vou me esforçar aqui, tá? Esse aqui é o gráfico da posição em função do tempo. Né? Se esse gráfico ele não varia linearmente com o tempo, significa que ele varia dessa forma assim, ó. Ele faz tipo uma parábola, né? Ou seja, as distâncias que vão sendo percorridas conforme o tempo está passando, elas são cada vez maiores. Quando isso acontece, significa que você tem uma velocidade que ela não é constante. Tá?
Ela não é constante. E se a velocidade não é constante, significa que você tem a aceleração, tá? Bom, aí o que acontece? Eu vou apagar isso aqui. Nós temos que analisar agora as equações do movimento, tá? Então, eu vou desenhar aqui para vocês, vou escrever aqui para vocês. Deixa eu tentar ver se eu encontro aqui uma canetinha melhor. Vamos ver. Então, por exemplo, ó, eu tenho aqui a equação da aceleração, tá? Aceleração em função do tempo. Então, o que acontece? A aceleração, ela é igual à variação da velocidade sobre a variação do tempo, certo? E aí, daqui, o que é que eu posso concluir? Eu posso concluir que ΔV é o quê? ΔV vai ser a velocidade... Puxa vida, realmente está muito ruim. Eu prometo a vocês que na próxima aula eu vou estar escrevendo bem bonitinho, tá? Então, a velocidade final menos a velocidade inicial vai ser igual à aceleração vezes o tempo, certo? Esse termo aqui, de ΔV, é exatamente igual a esse termo aqui. Velocidade final menos velocidade inicial é igual a aceleração vezes o tempo. Professor, está usando o mouse, é? Não, cara, eu estou usando uma mesa digitalizadora. Olha só o tamanho da mesa. Caralho! E mesmo assim eu estou tendo dificuldade. Eu não sei se é o aplicativo em si ou... Sensibilidade, talvez, professor. Não sei. Mas eu vou voltar para os slides, tá? Porque tá péssimo, não tá legal. Certo. E aí eu vou explicar dentro do slide mesmo, que eu acho que fica mais bonito. Eu até tenho um iPad aqui que dá para escrever bem bonitinho nele, mas eu preciso comprar a canetinha dele. Eu vou comprar. Então, beleza. Vocês estão vendo aí a minha apresentação agora, novamente, tá? Eu vou tentar explicar em cima da apresentação. A canetinha do iPad é 1200. Eu tenho essa canetinha, tá? Do iPad. Só que a canetinha que eu tenho, ela é do iPad Pro. E eu tinha um iPad Pro 12.9, terceira geração, muito top. E eu vendi. Me arrependi de ter vendido. Aí eu comprei um iPad novo, ele tá até por aqui. Só que a canetinha do iPad novo é diferente, é uma outra, e ainda tá embalado. É diferente, aí eu tenho que comprar ela. E aí eu ainda não tive coragem de gastar essa grana toda com a nova canetinha, mas eu vou comprar porque aí minha letra fica melhor. Rico não, cara. Eu tô pagando para trabalhar. Então vamos lá. A caneta é diferente, a caneta é diferente. Então vamos lá. Então a aceleração vai ser ΔV sobre ΔT. Só que esse ΔV aqui, ele é o quê? Ele é a velocidade final menos a velocidade inicial, tá? Como o ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial, seria ser um V menos V0, tá? Ia ser um V menos V0. Esse V menos V0 você multiplica por 1, que ficaria aqui embaixo, tá? E o A vezes ΔT fica esse A vezes T aqui. Aí o menos V0 passa para o outro lado, porque antes ia ter o quê? V menos V0 igual a A vezes T, né? Aí o menos V0 passa para esse segundo membro e vai ficar velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Tá? Se você considerar que essa equação se reduz no instante de tempo t igual a zero, esse termo aqui vai ficar quanto? Esse segundo termo vai ficar zero. Então, a velocidade naquele instante de tempo é igual à velocidade inicial, tá? Então, beleza. Segunda equação básica que vocês conhecem muito bem. Quando a gente tem velocidade média, tá? Quando a gente tem velocidade média, você vai ter o quê? ΔX sobre ΔT. A velocidade média vai ser x menos x0, né? Porque meu ΔX é x menos x0, dividido pelo meu ΔT. O meu ΔT vai ser tempo final menos o tempo inicial. Como o meu tempo inicial é zero, então fica x menos x0 sobre t. Aí fica como a equação? Vai ficar assim, ó, x menos x0 igual a v vezes t. X menos x0 igual a v vezes t. De tal modo que o menos x0 passa para o segundo membro, aí fica x igual a x0 mais velocidade vezes o tempo, que é uma equação que vocês já conhecem. Pessoal, vocês entenderam o que eu fiz aqui até agora? Beleza. Então, pronto. Ó.
Quando a gente fala de média, o que é uma média? Se eu quero uma média de notas, o que eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar a nota 1 mais a nota 2 e dividir por 2. Se eu tenho 10 médias, eu vou somar as 10 médias e vou dividir por 10. Só que aqui eu quero calcular a velocidade média. Então, quais são as velocidades que eu tenho? A velocidade inicial e a velocidade final, digamos assim. Então, é pegar V0 mais V e dividir por 2. Beleza? Então, vocês compreendem que velocidade média é igual a 1 meio de V0 mais V, tá? Isso aqui é fácil de enxergar, tá certo? Beleza. Aí, o que é que ele faz aqui? Ó? Ele pega esse termo da velocidade média, que é 1 meio de V0 mais V, e substitui nessa equação. Então, fica x igual a x0 mais quanto? 1 meio de V0 mais V vezes t, certo? Ele vai fazer isso já já. Só que o que é que ele faz agora? Ele está pegando, você tem aqui, ó, x igual a x0 mais v vezes t. Você está pegando x igual a x0 mais v vezes t, tá? Que é a equação 2.12. Ele vai substituir essa equação nessa equação aqui, ó. V igual a V0 mais AT. Então, você tem o quê? V igual a V0 mais AT. Quando você fizer essa substituição, você pegar esse termo aqui, mais esse pedaço aqui que eu já mostrei para vocês, que é a velocidade média, e a gente substituir aqui, o que a gente vai obter? Ó, ele está substituindo a equação 2.11 na equação 2.13. Quem é a equação 2.11? V igual a V0 mais AT. Então, aí velocidade média fica V0 mais 1 meio de A vezes T. Por quê? Por quê? Porque o que é V? O V não é V0 mais A vezes T? Quando eu substituir V igual a V0 mais A vezes T nessa equação, fica o quê? 1 meio de V0 mais V. Só que V é o quê? V0 mais A vezes T. Então, vai ficar V0 mais A vezes T. Quanto é V0 mais V0? Vai dar 2 vezes V0. Aí você vai cancelar o 2 de cima com esse 2 aqui. Aí por isso que aqui fica V0. Professor, por que fica 1 meio de AT? Porque 1 meio vai estar multiplicando esse AT aqui, ó. Aí, quando você substituir nessa equação. Aí por isso que a velocidade média fica igual a V0 mais 1 meio de A vezes T. Tá? O que é que a gente faz agora? A gente substitui esse termo de velocidade média. Eu vou substituir esse termo de velocidade média aqui, ó. De tal modo que eu vou obter essa equação aqui. X menos x0, porque o x0 vai passar para cá, né? Vai ficar o quê? O que é a velocidade média? É esse termo aqui todinho. Tudo isso, aí eu vou pegar tudo isso aqui e multiplicar por t. Aí fica V0 vezes t, tá aqui o termo. E aqui eu tenho 1 meio de AT, que eu vou multiplicar por t. Então fica 1 meio de AT ao quadrado. Beleza? Até aí? Entenderam como é que eu obtenho essas equações? Só pode repetir, por favor. Posso. Você entendeu que velocidade é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, né? Uhum. E a gente sabe que x é igual a x0 mais v vezes t. E a gente sabe que velocidade média é 1 meio de v0 mais v. Por quê? Porque eu estou pegando as velocidades que eu tenho e dividindo por 2. Só isso. Você entendeu como é que chega nessa equação aqui? Foi o que eu fiz. Ele simplesmente pega esse v, que é v0 mais at, e ele substitui aqui. Só que o v é v0 mais a vezes t. Aí você bota aqui. 1 meio de V0 mais V0 mais A vezes T. Aí tem V0 duas vezes. 2V0. Dividido por 2 vai dar V0. Aí você tem 1 meio que vai estar multiplicando A vezes T. Então fica 1 meio de A vezes T. Certo? Aí você vai substituir essa equação 2.14 nessa equação aqui, 2.12. Tá? Aí a velocidade média é o quê? É V0 mais 1 meio de AT. Então eu vou substituir esse troço aqui, V0 mais 1 meio de A vezes T. Eu vou substituir isso aqui nessa equação, ok? E aí, o que é que ele faz? Vai ficar x0, x igual a x0, mais o t que multiplica v0, ficaria v0t, tá? Mais o t que multiplica 1 meio de at. Aí fica 1 meio de at ao quadrado. Por isso que aqui fica v0t mais 1 meio de at2. Professor, mas não tem um x0 aqui? Tem, só que eu coloco ele para o primeiro membro. Aí por isso que fica x menos x0. Entendeu agora? Entendi, sim. Obrigado. Beleza. Pronto. Essas duas equações, tá? Todas as equações podem ser obtidas integrando uma aceleração constante. Então, se você pegar a aceleração, que é ΔV sobre ΔT, ou a derivada da velocidade com relação ao tempo, tá? A gente pode integrar e obter essas equações aqui tranquilamente. Tá? E aí, fazendo pequenas manipulações algébricas que eu não vou fazer aqui, tá?
por questões técnicas. Era esse meu objetivo de fazer hoje, mas eu não vou conseguir fazer, porque realmente tem algum problema aqui, acho que não é de software, tá? Aí a gente obtém essas equações. Essas equações eu já mostrei para vocês em sala de aula, eu lembro. Mas essas equações são o seguinte, aqui é a equação de Torricelli, essa aqui é a equação da posição, tá? X menos x0 é igual a 1 meio de V0 mais V vezes T, tá? E essa outra equação aqui, x menos x é igual a VT menos 1 meio de AT2, é justamente essa equação aqui que a gente acabou de obter. Beleza? Pronto. Então, pessoal, essas 5 equações, tá? Essas 5 equações aqui, elas servem para quê? Essa equação aqui, ela relaciona velocidade com a aceleração e o tempo. Essa equação aqui, ela relaciona. É aquela equação que vocês conhecem lá do ensino médio. Posição é igual a posição inicial, quando esse x0 passa para cá, mais V0t mais 1 meio de AT2, tá? Inclusive está errado aqui, esse t era para ser ao quadrado. Essa aqui é a equação de Torricelli, tá? E essas outras duas equações, elas são obtidas através de manipulações algébricas em cima dessas 3 equações aqui, que já são conhecidas de vocês, tá? Então, beleza. O que é que a gente vai fazer agora? Nós vamos trabalhar com essas equações, tá? Nós vamos trabalhar essas equações. Só que aqui, nesse capítulo 2, ele trabalha com essas equações utilizando apenas uma única variável espacial, que é o x. A gente só considera variações em x. A gente não está considerando variações em y. A gente não está considerando variações em z. A gente vai fazer isso no capítulo 4. Só que para fazer isso no capítulo 4, a gente precisa estudar vetores, que eu vou revisar com vocês segunda-feira, tá? Bom, então, a aceleração em queda livre. Eu vou colocar na sala, no Classroom, uma demonstração da equação de Torricelli, tá bom? Um vídeo demonstrando a equação de Torricelli. Bom, a aceleração em queda livre é o quê? É aquela experimentada por um corpo que está sujeito apenas à atração gravitacional. Ou seja, eu tenho um objeto que está em determinado... Eu considero aqui uma superfície qualquer, vou soltar um objeto. Quando eu solto o objeto, né, a partir do momento que eu solto o objeto, esse objeto ele vai estar sujeito a uma aceleração. Essa aceleração é justamente a aceleração da gravidade, que ela é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. E essa aceleração ela é independente da massa do objeto, tá? Ela é independente do volume dele, ela é independente da forma geométrica desse objeto. E aí eu posso fazer uma pergunta a vocês. Se eu pegar um elefante ou pegar um algodão e eu soltar de uma altura de 50 metros, tá? Quem é que vai chegar primeiro no solo? Né? Quando a gente faz... Todo mundo... já querendo dizer aqui, ó, o elefante. Pois é, a gente sempre tende a achar que quem chega primeiro é quem tem uma massa maior, e isso é errado, tá? Tanto faz eu ser jogado, né? Eu que sou um gordinho, né? E aí, uma bila, se você jogar os dois, a gente vai chegar exatamente no mesmo instante de tempo, porque o tempo de queda de um objeto, ele é independente da massa. Professor, você pode provar isso aí? Posso. Vou tentar, tá? Vou tentar aqui. Por que eu digo que eu vou tentar? Porque eu vou ter que escrever as equações. Da aula de física sem escrever equações é impossível, tá? Mas eu vou conseguir escrever, tá? Só não vou conseguir agora. Então, o que acontece? As equações de movimento podem ser aplicadas a objetos em queda livre. Se a queda for vertical, na direção Y, e se a resistência do ar puder ser desprezada. O Ian está falando aqui, no vácuo não importa mesmo, no vácuo não importa. É óbvio que se eu pegar agora uma folha de papel aberta e uma folha de papel fechada, e eu soltar elas de uma mesma altura, elas não vão chegar no mesmo instante de tempo. Por quê? Porque quando eu soltar a folha, ela vai ter um deslocamento laminar. Por quê? Porque existe um fluxo de ar, né, na sala, e isso vai provocar nessa folha um atrito. Aí é claro que vai ter uma resistência, a resistência do ar, e o objeto vai chegar muito tempo depois do objeto fechado, né? Porém, no vácuo não existe resistência do ar. O vácuo é a ausência de matéria. Não tem nada no vácuo. Então, vamos chegar exatamente no mesmo instante de tempo, tá certo? A aceleração em queda livre é para baixo, na direção do semi-eixo negativo do eixo Y. A aceleração em queda livre nas proximidades da superfície da Terra é G igual a menos 9,8. Professor, por que tem esse sinal menos aí? Porque é para baixo,
tá? Tudo que é para baixo é negativo, tudo que é para cima é positivo. Vamos pensar sempre assim. O módulo de G é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, ó, um testezinho aqui que já está respondido, tá? Mas eu vou explicar para vocês. Se você arremessa uma bola verticalmente para cima, qual é o sinal do deslocamento da bola durante a subida? Desde o ponto inicial até o ponto mais alto da trajetória. Ora, se você pega uma bola e arremessa ela verticalmente para cima, todo mundo fez isso quando era criança. Qual é o sinal do deslocamento da bola na subida? Ora, se é de uma posição mais baixa para uma posição mais alta e é para cima, esse deslocamento vai ser o quê? Positivo. Né? Qual é o sinal do deslocamento durante a descida, desde o ponto mais alto até o ponto inicial? É claro que agora o deslocamento é para baixo. Se o deslocamento é para baixo, ele vai ter um sinal negativo. Aí ele pergunta no item C, qual é a aceleração da bola no ponto mais alto da trajetória? Pessoal, no ponto, independentemente se é o ponto mais alto, mais baixo, no meio, em qualquer lugar, a aceleração da gravidade é sempre a mesma, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então vamos lá. Vamos lá analisar gráfico de novo. Integração gráfica na análise de movimentos. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos determinar a variação de velocidade de uma partícula por integração gráfica em um gráfico da aceleração em função do tempo. Então, a gente vai ter o gráfico da aceleração em função do tempo e, a partir daí, a gente vai calcular a velocidade. Ora, se eu sei que a aceleração é a velocidade sobre o tempo, então a velocidade vai ser a aceleração vezes o tempo. É só você calcular o gráfico, né? Só calcular a área do gráfico da aceleração vezes o tempo. Então, por exemplo, quando você tem esse gráfico aqui, ó, da aceleração em função do tempo, ó, professor, a aceleração aí é variável? Pode acontecer. Então, ó, a aceleração aqui variou, depois ficou constante, a aceleração diminuiu. Tá? Então, o que é que acontece aqui? Se você quiser calcular a velocidade, a variação de velocidade é só calcular a área. Né? Ó. Então, esta área é igual à variação de velocidade. Agora, se você tem um gráfico da velocidade vezes o tempo, a área desse gráfico vai ser igual à variação da posição. E aí a gente vai precisar utilizar aqui o teorema fundamental do cálculo, tá? Cálculo básico que vocês devem conhecer muito bem, certo? Então, dado um gráfico da aceleração de objeto em função do tempo, podemos integrar para calcular a velocidade, tá? Então, por exemplo, se eu sei que a aceleração é igual a 3t ao quadrado, eu posso colocar esse termo 3t ao quadrado nessa integral aqui. E aí, com isso, eu consigo calcular a velocidade. A integral definida do lado direito pode ser calculada a partir de um gráfico. Como? Se eu sei que a minha aceleração varia com 3t ao quadrado, tá? Aí eu vou ter um gráfico que vai ser aproximadamente uma parábola. Então, você quer calcular a velocidade de um instante de tempo t igual a t0 até o instante de tempo t igual a t1. Você quer calcular essa variação de velocidade. Então, você vai simplesmente fazer uma integral de t0 até t1, onde t0 e t1 são os intervalos de tempo, tá? E o a vai ser a função. No caso, a função a aceleração, que vai ser dada por alguma equação, né? Simples. No caso, se for 3t ao quadrado, é uma equação super simples e é uma integral super simples de calcular. Porém, existem surpresas. A gente pode ter uma aceleração que pode ter senos e cossenos, pode ter exponencial, tá? Ela pode ter várias formas. E aí você vai usar suas técnicas de integração para poder calcular isso aí, tá bom? Mas aqui não se preocupe que a gente não vai calcular nenhuma integral difícil, não. Da mesma forma que a gente pode integrar a aceleração, a gente pode integrar a velocidade. Então, dado o gráfico da velocidade em função do tempo, podemos integrar para calcular a posição. Então, de acordo com o teorema fundamental do cálculo, vai ser x menos x0, vai ser a integral de t0 até t1 de quê? Da velocidade. Professor, a velocidade pode ser o quê? Pode ser 2t, pode ser 3t ao quadrado, pode ser qualquer coisa. E aí você vai conseguir a área. Vai conseguir calcular a área. Por que a gente estuda cálculo? Para a gente conseguir calcular áreas de objetos que não tem uma forma pré-definida, como um quadrado, um triângulo, um trapézio, né? Ele pode ter uma curva bem mais interessante, né? E aí a gente precisa utilizar as nossas técnicas de cálculo de integral para a gente poder calcular a aceleração, poder calcular a velocidade, etc. Certo? Beleza. Então, vamos lá. Vou dar continuidade aqui. Beleza. Então, pessoal, olha só.
Esse gráfico aí mostra a aceleração da cabeça e do tronco de uma pessoa em uma colisão traseira. Tá? Ou seja, você estava dentro de um carro, de um veículo qualquer, e alguém bateu no carro de forma muito violenta. O que vai acontecer com a sua cabeça? Olha só, ela tinha uma aceleração igual a zero, vai atingir uma aceleração aí, ó, de 90 metros por segundo ao quadrado, em poucos milissegundos, em 40 milissegundos. Depois retorna. Observa que a sua cabeça vai ser lançada de forma muito violenta para frente, enquanto seu tronco ele tem uma aceleração também, mas só que ela é bem menor. Tá? Aí o que é que ele quer aí? Ó? Para determinar a velocidade do tronco, velocidade do seu corpo, né? No instante tempo t igual a 0,110 segundos, ou seja, aqui nesse gráfico você tem 80. Aí aqui, ó, 90, 100, bem nesse ponto aqui, ó, 110. Ele quer que você calcule a velocidade nesse ponto. Aí o que é que ele está pedindo aí? O que é que ele está pedindo aí? Ele está pedindo para você calcular a velocidade do tronco nesse instante tempo t aí, supondo que o tronco parte do repouso. Então, o que é que vai acontecer? Ó? Observe esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui é o gráfico da aceleração do tronco. Ó. De 0 a 40 é 0, aí ele acelerou aqui, depois ficou constante. Pronto. Então, a área desse gráfico, ou seja, esse pedacinho aqui que está abaixo dessa linha B, é igual à variação de velocidade. Pessoal, a área A vale quanto? 0, porque é só uma reta. A área B vai ser o quê? Vai ser a área de um triângulo. Então, vai ser o quê? Base vezes altura dividido por 2. 100 menos 40 vai dar 60 milissegundos, que é igual a 0,06. Tá? Você vai multiplicar isso aqui por 50, porque esse é o quanto vale esse pedaço aqui, tá? Ó. Então, fica 0,06 vezes 50. Professor, por que está multiplicado por 0,5? Porque a área de um triângulo é base vezes altura sobre 2. E 0,5 é igual ao meio, ok? Se você calcular essa área, você vai ver que ela dá 1,5, que é justamente a velocidade que ele atingiu nesse ponto, né? 1,5 metros por segundo. E a área de C? A área de C, pessoal, é de 100 só. Imagina que isso aqui é um triângulozinho. Triângulozinho não, isso aqui é um quadradinho, um retângulozinho. Vai de 100 até 110. Esse pedacinho aqui vale quanto? 10. Esse pedacinho vale quanto? 50 de novo. O que é que eu tenho aqui? Eu não tenho um retângulo? Então vai ser base vezes altura. 110 menos 100 vai dar 10. Ah, tá. Tá dando para enxergar agora? Melhor? Ó. Primeiro eu calculei essa área. Essa área vai ser o quê? 100 menos 40, que é 60. Né? Então eu vou calcular base vezes altura dividido por 2. Tá? Por isso que ficou 0,06 vezes 50, multipliquei por 0,5. Isso deu 1,5 metros por segundo. A área C, aqui, ela vai ser o quê? 110 menos 100 vai dar 10. Então você vai multiplicar 10 vezes 50. Professor, por que não é 10? Por que é 0,01? Porque aqui eu estou trabalhando em milissegundos. E 10 milissegundos é igual a 0,01 segundos, tá? Então, 0,01 segundos você vai multiplicar por 50, então isso aqui vai dar 0,5 metros por segundo. Aí o que é que você faz? Você vai a área repetindo novamente, tá? Para a gente calcular a velocidade, a gente vai pegar o gráfico da aceleração vezes o tempo e calcular a área do gráfico. Então, como ele quer até o instante de tempo t igual a 110, que é nesse ponto aqui, ó, tá? Então, eu vou calcular a área desse gráfico. Então, é B e esse pedacinho aqui. Aí eu vou somar 0 mais 1,5 mais 0,5. A área total, 2 metros por segundo. Então, isso significa o quê? Isso significa a velocidade do tronco de um corpo, tá? Nesse instante de tempo aí, t igual a 0,11 segundos. Tá? Beleza? Resumindo tudo que a gente viu, tá? Eu gosto muito do resumo porque dá uma acalmada na gente, tá? A gente revê tudo. Então, o que acontece? Quando a gente calcula a posição é sempre relativa à origem. Tem um sentido positivo, pode ter um sentido positivo e negativo. Deslocamento é variação de posição, que vocês sabem. O deslocamento ele é uma grandeza vetorial. Eu vou falar muito sobre isso segunda-feira. A velocidade média vai ser deslocamento dividido pelo tempo. Então, vai ser ΔX sobre ΔT. Só, pessoal, que velocidade média é diferente de velocidade escalar média. Velocidade média, você vai considerar só o deslocamento. Né? Professor, aí eu lembro que eu falei daquela coisa de ir para Sobral.
Se eu me deslocar de Fortaleza para Sobral, eu andei 230 quilômetros. Mas eu posso ir até Sobral e voltar. Aí, se eu calcular esse meu deslocamento foi igual a quanto? Esse meu deslocamento vai ser igual a zero, certo? Esse meu deslocamento vai ser zero. Porém, se eu considerar a distância percorrida, eu fui e voltei. Então, eu fui, andei 230, voltei, andei mais 230. Então, isso aí é minha distância total. Quando a gente fala em distância total, a gente calcula a velocidade escalar média. E quando a gente considera só o deslocamento não carrega toda a distância percorrida. Ele só pega a posição final menos a inicial. Então, essa é a diferença entre velocidade média e velocidade escalar média. Beleza? Pronto. Então, nós vimos isso daí, tá certo? Aí, depois que a gente viu posição, deslocamento, velocidade média, velocidade escalar média, eu falei para vocês sobre velocidade instantânea, que é dx dt, que é a velocidade em um instante de tempo t específico. A aceleração média é a aceleração em um determinado instante de tempo também. E eu posso escrever ela como sendo dv dt. Então, velocidade é derivada da posição com relação ao tempo. E a aceleração é derivada da velocidade com relação ao tempo. Bom, se a gente trabalhar com essas equações, a gente pode deduzir todas essas equações aqui, tá? Aí, vamos lá. Continuando. Pronto, é isso. Né? E aí, o que foi mais que nós vimos? Esses foram os conceitos que a gente viu. E a gente estudou também gráficos. Estudamos muito gráfico aqui, vendo como é que transforma de aceleração para velocidade para posição e tal. Isso é super importante. Agora, vocês vão precisar resolver algumas questõezinhas. Eu vou interromper esse compartilhamento aqui por enquanto, e eu vou abrir aqui o livro e vou mostrar para vocês, eu vou passar aqui para vocês o que é que eu quero que vocês façam, tá? Deixa eu abrir aqui o livro. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Pronto. Então tá aí o livro, tá? Eu vou pegar aqui o capítulo 2 dele. E aí eu vou mostrar para vocês umas questões que eu quero que vocês resolvam, tá? Ó. Tudo que a gente falou tá aqui. Então deixa eu dar uma ampliada aqui só para vocês verem. De toda forma, eu vou escrever isso lá no Classroom, tá bom? Então, quais são as questões que eu quero que os senhores resolvam? Eu passei 4 questões, tá? Teve um aluno que já respondeu, colocou lá no Classroom. Eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldades. Mas caso tenham, por favor, me falem, tá? Que na próxima aula eu vou estar de canetinha. E aí vai ser tudo melhor. As questões que eu quero que vocês façam agora são as seguintes. Pronto. Vou passar mais um pouco aqui. Pronto. Então tá aí as questões. Vamos escolher aqui algumas questõezinhas. Ó, anotem aí. Eu quero que vocês façam a questão 9. Tá? Questão 9. Tá? Essa questão aí. Aí vamos lá. Esse livro ele coloca muitas questões. Isso é bom. O ideal seria resolver todas. Mas eu quero que vocês me entreguem a 9. A 20 é uma questão fácil. Só que ele pede para você desenhar gráficos. Tá? Para mim é importantíssimo vocês fazerem esses gráficos. Então, a questão 9 é a questão 20. Certo? Aí vamos ver a questão aqui de aceleração. Essa questão aqui é linda, tá? Questão 23. Ele lança um elétron com essa velocidade aqui. Velocidade bem grande. Penetra em uma região de comprimento L. Que é eletricamente acelerado. E sai aí o elétron, ele vai ser acelerado, tá? E ele sai da região, ele sai desse pedaço aqui, ó, com essa velocidade. Ele quer saber a aceleração. Ora, a aceleração vai ser a variação da velocidade sobre o tempo. Professor, mas eu não tenho tempo, eu só tenho comprimento. Ora, se você só tem comprimento e não tem tempo, você vai usar o quê? A equação de Torricelli. Lembrando que aqui a velocidade inicial está em metro, aqui está em metro por segundo, só que o comprimento aqui está em centímetro. Então, você vai transformar 1 centímetro para metro. Oi, meu querido. Essas questões que o senhor disse, eu posso entregar tudo no Classroom, assim, tudo junto? Eu quero que assim, ó, eu passei a atividade 1 lá, 4 questões. Vocês vão resolver as 4 questões e vão anexar lá naquela atividade. Aí hoje eu vou passar mais 4. Eu vou colocar lá também um link, tá? Aí vocês vão responder dentro do link do Classroom, tá? Então, questões 9, 20 e 23. Eu vou passar mais um agora, tá? Eu não vou exagerar, tá? Não vou exagerar. Pelo momento que a gente está passando, tá? Eu quero só que vocês entendam. Agora eu vou colocar uma questãozinha de gráfico. Questão 38. Okay. Ó.
Se a aceleração máxima que pode ser tolerada pelos passageiros de um metrô é essa, e duas estações de metrô estão separadas com uma distância de 806 metros, qual é a velocidade máxima que o metrô pode alcançar entre as estações? Ele dá a aceleração, ele dá a distância e quer saber a velocidade máxima. Velocidade, aí você vai usar a equação de Torricelli de novo, porque ele não está pedindo de tempo. Então você vai colocar a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Só que o ΔS aqui é 806 metros. Tá? Então é bem fácil. Calcular o tempo do percurso. Aí você vai usar agora a equação da velocidade. Velocidade igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então o que é que vocês vão fazer? Vocês vão resolver as questões 9, 20, 23 e 38. Tá? Aí vocês podem anexar isso lá na atividade. Eu vou, inclusive, vou colocar agora. Vou mostrar para vocês agora. Tá? Eu prefiro fazer agora do que deixar para depois. Vou entrar logo aqui no Classroom. Deixa eu entrar no Classroom aqui. Vocês é porque é correr demais. Vamos lá. Compartilhar logo minha janela de novo. Então pronto. Vou entrar aqui no Classroom. Aqui no Classroom. Certo? Pronto, vamos entrar aqui na nossa sala. Eu acho que nem todo mundo ainda está com o e-mail institucional, tá? Mas é importante que vocês entrem. Então, eu vou adicionar uma atividade para vocês aqui, similar à atividade que a gente passou, tá? Ó, 3 pessoas já entregaram. Vocês estão vendo, ó, como é que eu visualizo, ó? Ver a atividade, ó. Então, conforme vocês vão entregando, eu já vejo, ó. Por exemplo, o Alexandre já entregou a atividade aqui, ó. Já consigo ver a atividade dele. Ó. Parabéns, viu, Alexandre? Se você estiver na sala. Muito bem, gostei. Tá bem organizadinha. Mandou os arquivos, ó. Aí eu tô vendo que o aluno respondeu, tá? E eu posso dar a nota, tá bom? Então, aí eu posso ver, por exemplo, aqui, ó, a atividade que o Marcelo respondeu. Fez no caderno mesmo. É isso que eu quero que vocês façam. Faça no caderno, tira uma foto e manda aqui dentro. Perfeito, ó. Tirou a foto, transformou em imagem, postou. Ótimo. Então, todos façam isso, tá? Então, eu vou cadastrar aqui a nova atividade. Então, eu vou criar uma atividade aqui, ó. Resolução de questões. Então, toda aula vai ter resolução de questões, tá? Ele vai ter quatro questões. Então, ó, resolver os problemas. Quais foram os problemas? O 9, o 20, o 23 e o 38. Todos os alunos, eu estou colocando aqui sem data de entrega, mas eu vou começar a colocar. Estou colocando aqui mais para o final do semestre, mas é importante que vocês entreguem o quanto antes. Tá? Então, tá aqui, ó. Resolução de questões. Então, isso aqui eu posso até apelidar de atividade 1. Isso aqui é o material do curso, tá? Certo? E aqui já mais atividade. Então, professor, se o senhor passar 20 atividades, quem entregou as 20 tem 10? Tem. Se eu não entregar nenhuma, você fica reprovado. Né? Certo? Então, assim, é importante entregar as questões, até porque são questões fáceis, tá? Obviamente que vocês não... Estou vendo que alguém entregou mais aí. Nem todo... Eu acho que vocês não têm acesso às resoluções dos outros. Vocês mesmos vão precisar fazer. Né? Então, por exemplo, aqui quem foi que entregou? O Vinícius. Tá, ó. Aí, fez. Beleza. É isso mesmo que eu quero que faça. Perfeito. Ótimo. Tá? Pois, pessoal, foi muito bom estar com vocês. Não sei se vocês estão me vendo. Foi bom estar com vocês, mais uma vez, né? Aí a gente se encontra novamente na segunda-feira. Aí na segunda-feira a lousa vai estar funcionando, tá certo? E eu vou conseguir explicar melhor, fazendo as contas. Aí eu resolvo os exercícios e a gente começa vetores, tá bom? Grande abraço.
Vou sair agora, tá?